Vamos falar agora sobre quem já está com o endividamento e talvez esse endividamento esteja até fora de controle. Primeiramente, a gente precisa entender de que dívida nós estamos falando. Então vamos classificar aqui as mais tradicionais. A gente tem, em primeiro lugar, o cartão de crédito. Como eu tinha dito, taxas em torno de 12%. Até hoje em dia é proibido ficar rolando, né, o mínimo do cartão de crédito, mas às vezes já virou uma bola de neve devido a uma compra muito alta. O cheque especial, em que você tem uma taxa de aproximadamente 8%, ou seja, ultrapassa os 100% ao ano, e principalmente aquelas pessoas que utilizam o cheque especial como se fosse um complemento do salário e todo mês utilizam uma parte, isso fatalmente vai se transformar numa dívida impagável. O CDC, que é o crédito direto ao consumidor, ele geralmente está ligado a alguma compra de algum bem não durável. É muito comum nas lojas de varejo, né? Todas aquelas lojas que antigamente tinham o carnê ou ainda tem, mas ali na porta da loja eles às vezes te permitem tomar um CDC para financiar a própria compra do bem que você vai fazer. Aqui a gente já está falando de uma taxa em torno de 5%. Lembrando que também é um CDC aquele crédito que é oferecido nos caixas rápidos, porque eles sabem que você está chegando no final do seu saldo, sabem que você está quase entrando no cheque especial e te oferecem um CDC. A gente às vezes olha e fala, por que não? Queria comprar uma coisa mesmo e acaba caindo. A gente está falando aqui em torno de 5%. O consignado, que aí a gente já começa a falar de um endividamento de taxas um pouco mais razoáveis. Por quê? O consignado, ele sempre tem um débito automático no contra-cheque. No caso de um pensionista ou aposentado, no INSS. No caso de alguém que trabalha numa empresa privada, o desconto em folha. Essa segurança do desconto em folha faz com que as taxas sejam mais baixas, às vezes a partir de 1,5%, 2% ao mês. Caindo um pouco mais, nós temos o refinanciamento de alguns bens, quando, por exemplo, você coloca um carro ou um veículo qualquer ou um imóvel quitado como garantia, e aí você toma aquela dívida que vai gerar em torno de 1,5% também, 1,8% ao mês. E o recém-criado, antecipação do saque aniversário do FGTS. Você pode optar no FGTS pelo saque aniversário e no banco antecipar até 5 anos daquele saque. Como já tem o recurso no FGTS e ele já é seu, o banco tem todas as garantias para te oferecer um empréstimo a uma taxa mais baixa. E por fim, temos o financiamento, seja ele imobiliário ou seja ele de um veículo. Importante lembrar que mesmo o financiamento sendo um empréstimo que eu considerei aqui como uma dívida boa, ele pode tomar uma parte tão grande do seu orçamento que te leve a incorrer, por exemplo, aqui no cartão de crédito, ou no cheque especial, ou no CDC, por outros motivos. Então a gente precisa entender exatamente qual é a origem do nosso endividamento. Muitas pessoas vão dizer, não, mas a casa eu não posso mexer nela de jeito nenhum. Mas quando você vai olhar, se você soma a parcela da casa, mais o condomínio, mais o IPTU, você está falando muitas vezes de 40%, 50% da renda da casa. Não há economia que você faça em outras partes da sua vida financeira que compensem aquela estrutura que você criou. Então, infelizmente, muitas das vezes, a única alternativa vai ser se desfazer daquele bem. Então, aqui começa a primeira dica ou a primeira maneira de se livrar das dívidas. Vamos lá então. A primeira, venda de bens. Se você tem algum bem sobrando, essa é a mais óbvia de todas, porque você vai poder, tem 2 casas, tem 2 carros, consegue ficar com um só, essa é a maneira mais fácil. Por quê? Você não vai precisar repagar aquilo. Você pegou um dinheiro que é seu e eliminou a dívida. Algumas vezes é simples, como por exemplo quando você não precisa mais daquele carro, ou daquele veículo, daquela moto, do que for, ou algumas vezes é dolorido, porque
aquela casa, por exemplo, representava uma conquista para você e você vai ter que fazer uma redução de padrão de vida. O que a gente chama de downgrade, né? Você vai mudar para uma casa um pouco mais simples. Mas talvez você esteja dando um passo para trás para dar 2 à frente futuramente. Então considere muito essa solução, pois ela costuma ser financeiramente a mais indolor. Você tem outra alternativa, que é a renegociação com o próprio banco, com a própria instituição com a qual você está endividado. Renegociação. Hoje em dia, essas renegociações são dadas de maneira quase que automática. O gerente do banco, ele já tem uma proposta para te oferecer quando você vai lá e vai dizer que não consegue pagar aquela dívida. Mas o ideal é que você procure, escute aquela proposta e você veja se aquela proposta te atende. O que você precisa conseguir nessa renegociação? Uma taxa menor ou um prazo maior. Por quê? Ambos, ou pelo menos um dos dois, vai te levar a uma parcela mais baixa e, portanto, essa dívida vai se acomodar melhor no seu orçamento. Se você não conseguir numa renegociação uma taxa menor ou um prazo maior, ou mesmo o banco não estiver aberto a renegociar essa dívida com você, você precisa recorrer a uma outra alternativa, que talvez seja a troca de dívida. A troca de dívida, na maioria das vezes, ela só vai estar disponível para quem não está com o nome no SPC. Ou seja, você ainda não está com o seu nome comprometido. Como que você faz a troca da dívida? Você vai ter uma dessas dívidas e você vai escolher outra dívida que esteja mais para baixo. Então, por exemplo, Lucas, não consigo vender meu carro. Não consigo abrir mão dele, ou não consigo vender meu apartamento, não consigo abrir mão dele. Mas talvez você possa refinanciá-lo. Você coloca ele como garantia para uma nova dívida que você vai capturar. Ou você pode procurar na sua empresa se há disponível um consignado, ou um adiantamento de 13º, ou um adiantamento de restituição de imposto de renda. São outras alternativas que não estão escritas aqui. Ou mesmo quando a gente está falando de cartão de crédito e de cheque especial, até um CDC pode funcionar para baixar a taxa de juros. Pode não, vai funcionar, mas sempre melhor a gente trabalhar do consignado para baixo. O que é importante a gente olhar na troca de dívida? A gente precisa conseguir uma taxa menor um prazo maior, e a gente precisa verificar o tamanho da parcela. Por que a gente precisa verificar o tamanho da parcela? Porque o que acontece? Se você consegue, por exemplo, baixar a taxa, mas eles te oferecem um prazo menor, ou seja, o seu prazo da dívida original era de 24 meses, mas eles te oferecem uma taxa menor, mas com um prazo talvez de 12 meses, você pode estar achando que está fazendo um bom negócio, porque a taxa está mais baixa, você vai pagar menos juros, mas a sua parcela, na verdade, não vai ficar acomodada no seu orçamento. O que vai acontecer é que você não vai conseguir pagar essa dívida e daqui a algum tempo vai ter que voltar e renegociar pela segunda vez. Então fique muito atento. Lembra que a gente já conversou sobre o orçamento? Pega aquele orçamento que você desenhou naquela planilha ou no nosso aplicativo e veja se o tamanho da parcela que estão te oferecendo cabe dentro do seu orçamento. Vamos dizer agora que você está com o nome sujo, que seu CPF, infelizmente, já não está mais disponível para uma renegociação tradicional. A alternativa que a gente tem hoje são várias fintechs ou algumas financeiras que oferecem o endividamento para quem está com o nome comprometido. Então, eu vou colocar aqui como dívida para negativados. Como que funciona isso? Essas empresas oferecem o endividamento com a condição de que eles já façam o pagamento da dívida diretamente. Ou seja,
Eles oferecem o dinheiro desde que o dinheiro não vá para sua conta. É imprescindível que eles usem o dinheiro que eles vão liberar para você para pagar o boleto da outra dívida diretamente. Na maioria das vezes, isso vem com uma contrapartida, como, por exemplo, a consignação. Isso é, a parcela deles tem que entrar na sua folha no seu salário, na folha da sua empresa. De maneira que a gente está falando de um consignado, mas um empréstimo consignado dedicado àqueles que são negativados. Se for o seu caso, procure o seu RH, procure a sua empresa ou o seu planejador da Renbi e entenda se essa oportunidade está disponível para você. Ele pode desde te apresentar uma financeira, um consignado ou mesmo uma fintech que ofereça esse tipo de crédito. Daí para frente, nós começamos a cair em alternativas menos ortodoxas, ou seja, menos tradicionais, que talvez não sejam o melhor caminho. Mas você, quando vê a sua subsistência ameaçada, muitas vezes tem que fazer algumas escolhas. Então eu vou colocar em quinto lugar, mas são duas alternativas, você tem o abandono de alguma dívida ou uma ação legal, onde sua intenção não é não pagar em nenhum dos dois casos, mas tanto o abandono quanto a ação legal são com a intenção de chamar a contraparte, chamar o seu credor, chamar aquela instituição financeira para a renegociação. Isso acontece quando você vê que a sua subsistência está ameaçada, você tentou fazer uma renegociação, mas não conseguiu nenhuma renegociação que permitisse a você continuar pagando as suas dívidas e mantendo a sua família. Se você conseguir provar isso, é bem possível que você consiga, nesse momento, uma renegociação mais possível e mais dentro da sua realidade, ou mesmo através de alguma medida legal, uma ação de um juiz ou uma ação mesmo da contraparte que permitam a você ter uma condição de pagar aquela dívida de uma maneira mais suave, enfim, menos dolorosa para você. Espero que isso não aconteça e nunca tome a decisão de fazer isso sem conversar com um dos nossos planejadores, porque na verdade, mesmo que essa estratégia seja bem sucedida, é muito provável que o seu nome fique marcado dentro do sistema do Banco Central por muitos e muitos anos. E isso pode comprometer a sua capacidade, por exemplo, de financiar uma casa no futuro. Então não quer dizer, na verdade, que você, ao tomar essa decisão, se valeu do sistema jurídico ou do sistema financeiro para tirar vantagem. Você com certeza, embora resolva a sua situação, vai acabar tendo algum prejuízo em algum momento. Agora, pessoal, não resta dúvida de que esse assunto é muito complexo. É possível que vocês tenham aí voltado o vídeo várias vezes, ouvido a aula 2, 3, 4 vezes e ainda assim tenham sobrado dúvidas. O que eu queria aqui apenas era conscientizá-los de que existem várias alternativas e que a gente não deve ter medo de procurar ajuda ou de renegociar essas dívidas. Mas, por favor, procurem um dos nossos planejadores, marque uma consulta e faça todo um planejamento. Dessa maneira, vocês vão conseguir conhecer melhor as alternativas para eliminar o endividamento de vocês.